início, tá bom? Prontinho. Presbítero Amém. Jean, por favor, faz oração para a gente iniciar. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, Senhor Deus, de estarmos juntos como igreja, Senhor Deus, como corpo de Cristo, aprendendo um pouco mais do Senhor, Pai. Eu sei, Senhor Deus, que a nossa vida neste mundo, Senhor Deus, não é suficiente para conhecermos ao Senhor, Pai. Nós teremos uma eternidade inteira, Senhor Deus, para conhecê-lo em toda a sua plenitude, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor está nos dando, Senhor Deus, de cada dia aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Bom e maravilhoso é, Senhor Deus, conhecer a Ti, Pai. Aprender do Senhor, Pai. Conhecer o desejo do Senhor para com a gente, Pai. Nós precisamos andar segundo a Tua vontade, Pai. E a Tua vontade, Senhor Deus, é sempre boa, perfeita e agradável. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor Deus, para ouvir o Senhor falar conosco, Pai. Usa a nossa professora, usa a vida de cada um que participa desse grupo, Senhor Deus, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, colocando o corpo de Cristo em ação, Senhor Deus, para que a gente venha a ser preenchido, venha a ser agraciado, Senhor Deus, com cada dom que o Senhor tem dado a cada um dos teus filhos, Pai. Ministra sobre nós, Senhor Deus. Usa, Senhor Deus, assim, quem o Senhor quiser usar hoje, Pai, para que nós possamos ser edificados, ó Deus, pelo conhecimento e pela graça do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Ah, que coisa maravilhosa, né? Então, na semana passada, a gente começou a estudar o capítulo sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? Esse é o tema central da Bíblia, a doutrina de Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Tirar Cristo, se a gente tira Cristo, não existe salvação. Não existe nada. Nós estamos completamente perdidos. Por isso, a importância da gente entender quem é Jesus Cristo. E aí, nesse primeiro momento, a gente está vendo os fundamentos históricos da vida de Cristo. No tópico Acontecimentos da Vida de Jesus e o seu significado teológico, nós falamos sobre a concepção de Jesus. Deixa eu permitir aqui. Bênção. Então, nós falamos sobre a concepção de Jesus e o seu significado milagroso. E nós vimos que esse assunto rendeu. Rendeu, glória a Deus. Foi bom, saiu aí uma discussão acalorada, e isso é teologizar. Glória a Deus. Então, nós podemos pensar, né, como é que aconteceu essa concepção milagrosa, tendo em vista aí as várias implicações, e entre as quais a gente precisa levar em consideração que é necessário que ele seja Deus, mas também é necessário que ele seja homem, e também é necessário que ele seja, para cumprir as escrituras, da descendência de Davi. Então, foi muito interessante esse primeiro momento aqui dos acontecimentos da vida de Jesus e sobre a concepção e o seu nascimento milagroso. E uma coisa interessante que o Jean lembrou é que foi feita uma promessa lá em Gênesis, né? Deus disse à serpente que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, da descendência, né, da serpente. Então, aí, se a gente deixar, as discussões vão. Então, é muito, muito bom a gente ver que foi uma coisa milagrosa, né, que nós não entendemos como que Deus fez, né, como é que se deu isso.
Mas o importante de tudo é saber que Deus, o Criador de todas as coisas, ele veio aqui nessa terra, ele se fez homem, ele entrou pela porta, ele não é como um ladrão que não entra pela porta, ele entrou pela porta, entrou nesse mundo através do nascimento. Deus se fez ser humano. Glória a Deus. Então, tremendo. E agora a gente vai dar continuidade aos acontecimentos na vida de Jesus, né? Passando para o tema a circuncisão. Vamos falar aí sobre a circuncisão de Jesus e as suas implicações teológicas, né? Porque não é simplesmente ele seguiu a lei, mas ele se circuncidou. Existem implicações teológicas aí que a gente vai estar vendo hoje, né? Durante esse período que estamos aqui. Então, agora vamos para a leitura. A circuncisão. O rito da circuncisão marcava a indução oficial de uma criança judaica às bênçãos do pacto de Abraão. Uma cristologia correta deve sustentar que, para Jesus, a circuncisão era algo mais do que um rito religioso vazio. Significava um pacto de graça em que a relação de Deus com o homem e do homem com Deus foram elevadas a um nível mais alto e único. Era para ele a comunhão de duas naturezas em uma só pessoa, a divina e a humana. Enquanto a humanidade de Jesus era sem mancha e, em certo sentido, já remida na pessoa de Cristo, a aplicação dessa redenção à humanidade, a parte da encarnação, não se havia efetuado ainda. Isso somente se realizaria através da sua paixão e da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. O significado desse rito para a obra da salvação está precisamente em que a perfeição final não pode ser alcançada por meio do reino da natureza, mas pelo reino da graça. Então, o que é que isso daí quer dizer, né? A circuncisão de Jesus é um dos eventos registrados no início da sua vida, que, embora aparentemente simples, carrega um significado teológico e redentor profundo. Esse rito conecta a antiga aliança de Deus com Abraão, a obra salvífica de Cristo, revelando o cumprimento perfeito da lei e a inauguração de um novo pacto baseado na graça divina. Aí a gente vai ver um pouquinho sobre a circuncisão e o pacto de Abraão. O rito da circuncisão foi instituído por Deus em Gênesis 17, como um sinal da aliança com Abraão e com seus descendentes. Por meio desse ato, um menino judeu era inserido nas bênçãos do pacto. Então, era necessário ser circuncidado para poder fazer parte do povo de Israel, para ser herdeiro das bênçãos que Deus prometeu a Abraão. Então, era assim que ele se tornava parte do povo de Deus. E até mesmo os adultos, quando entravam para o povo de Deus, eles eram circuncidados. A circuncisão era, portanto, mais do que um rito de iniciação cultural. Era um marco de pertencimento espiritual. Por isso que também as pessoas, quando adultas, elas se circuncidavam quando elas reconheciam que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus, elas deixavam toda a idolatria para seguir somente esse Deus. Então, elas se circuncidavam como sinal de pertencimento. Aí, no caso de Jesus, a circuncisão foi um ato de profunda obediência e significado. Embora ele fosse ele mesmo
Ele próprio, o Filho de Deus, sem pecado e perfeito, submeter-se a esse rito simbolizou sua identificação com o povo da aliança. Ele veio não para abolir a lei, mas para cumpri-la em sua totalidade, mostrando que Deus permanece fiel às suas promessas e que, em Cristo, essas promessas encontram seu cumprimento final. Ele cumpriu totalmente a lei, né? E ainda quando ele foi a João, isso mais para frente a gente vai ver, mas quando ele foi a João, João fala: eu é que deveria ir a ti e você vem a mim? Então Jesus disse: façamos isso por enquanto, para que a lei seja cumprida. Então, Jesus cumpriu toda a lei e ele cumpriu conscientemente. A cristologia e a circuncisão, né? O que tem a ver a circuncisão com a cristologia? A circuncisão de Jesus não foi apenas observância de uma tradição religiosa. Em sua pessoa, esse ato ganha dimensões únicas, né? É, ele revela obediência perfeita à lei. Jesus se submeteu à circuncisão, um requerimento da lei mosaica, mesmo sendo ele o próprio Deus, mesmo sendo ele o próprio legislador, né? Ele mesmo deu a lei e ele mesmo se submeteu a ela. E isso revela a sua total submissão à vontade do Pai, demonstrando que ele veio para cumprir todas as exigências da lei por aqueles que não poderiam cumpri-la por conta própria. Nós não temos condição de cumprir toda a lei, mas ele cumpriu toda ela em nosso lugar. A elevação da relação entre Deus e a humanidade. A circuncisão simbolizou o pacto de graça, em que a relação de Deus com o homem foi elevada a um nível completamente novo. Em Jesus, o divino e o humano se unem, possibilitando a plena reconciliação da humanidade com Deus. E também a união das duas naturezas em Cristo. A circuncisão destaca o mistério da união hipostática. Essa união hipostática quer dizer exatamente isso, a união da natureza divina com a natureza humana. Então, a circuncisão destaca o mistério dessa união do divino com o humano, a coexistência plena, né? Ele era plenamente Deus. Então, a coexistência plena dessas duas naturezas em Cristo foi possível, né? Ele foi o Verbo encarnado. Identificou-se completamente com a humanidade ao submeter-se às exigências da lei, enquanto também revelava a sua singularidade como Deus encarnado, único, né? O Deus encarnado. Então, pode parecer simplesmente um, um rito, mas não, é muito mais do que isso. Esse momento reforça que Jesus não apenas compartilhou da natureza humana, mas também assumiu toda a responsabilidade de redimi-la. A circuncisão, ao introduzi-lo formalmente no pacto de Abraão, aponta para a sua missão de trazer bênçãos, não apenas aos descendentes físicos de Abraão, mas a todas as nações da terra, como foi prometido a Abraão em Gênesis 12, 13. Deus não prometeu abençoar somente os descendentes de Abraão. Lá em Gênesis 12, 3, Deus falou: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E isso só foi possível através de Jesus Cristo, né? Porque senão, até então, só os descendentes de Abraão recebiam as bênçãos do pacto da aliança. Mas agora, em Jesus, nós que não somos judeus, né, fazemos parte do povo de Deus. Glória a Deus.
É a redenção e a obra salvífica também, né? Apesar da sua humanidade perfeita e sem pecado, Jesus submeteu-se à circuncisão como um precursor da redenção futura que ele traria. Esse ato é um lembrete de que a sua obra salvadora ainda precisava ser completada por meio de sua vida, morte, ressurreição e ascensão. A aplicação universal da redenção. Cristina, levantou a mão, pode falar. Não está mudando a tela. É porque tudo isso que eu estou comentando está dentro desse tema da circuncisão, né? Então, nós lemos o que o autor traz sobre a circuncisão e agora eu vou destrinchando isso daí, porque aparentemente é muito, muito tranquilo, muito simples, mas olha só quanta coisa a gente já falou, né, sobre o significado da circuncisão. Então, não é simplesmente o rito, né, o ritual lá de fazer, mas o que isso significa? Quais as implicações da circuncisão de Cristo? Então, tudo isso aqui que a gente falou implica, né? Está implicado, né? Ele se identificou, ele mesmo sendo o legislador, ele mesmo se submeteu à lei para que nós, que não conseguimos cumprir toda a lei, ele pudesse cumprir por nós. Então, por isso que não vai mudando a tela, daqui a pouquinho muda. Então, Eu fiquei bem perdida, eu falei, meu Deus, onde é que ela está lendo? Esses são os meus comentários, filho. Eu trago os meus comentários para aquilo que o autor já falou. E aí, sobre a aplicação universal da redenção de Cristo, né? A aplicação para toda a humanidade. Jesus, sendo mediador entre Deus e os homens, uniu o que estava separado. Essa união, no entanto, só se concretizou plenamente por meio do sacrifício na cruz, onde ele tomou sobre si os pecados da humanidade. E aí também a circuncisão de Jesus aponta para uma verdade central da fé cristã. A salvação não pode ser alcançada por esforços humanos ou pelo mero cumprimento da lei, né? Que significa aí o reino da natureza. A salvação só é possível pela graça divina derramada por meio de Cristo. Então, Cristo cumpriu a lei por nós. Cristo, ao submeter-se à circuncisão, Jesus não apenas cumpre a lei, mas ele demonstra que ele é o mediador de um novo pacto, no qual a salvação é oferecida como um dom gratuito. O pacto anterior, né, a evidência do pacto era a circuncisão. E agora, qual é a evidência do pacto, né? A salvação, que é oferecida como um dom gratuito de Deus. Esse evento prefigura a cruz, onde a justiça perfeita de Cristo seria oferecida em favor dos pecadores. Então, o pacto da aliança. Qual é o pacto da aliança? E hoje, depois que nós fomos salvos, depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós reconhecemos que Ele é o Deus que veio e morreu no nosso lugar para nos salvar. Nos rendemos a Ele. Agora nós temos um selo, né? Antes, o pacto era a circuncisão, hoje nós temos o selo do Espírito Santo na nossa vida, né? E que a promessa de que esse selo é o penhor da nossa herança. O penhor, vocês sabem como é que funciona o penhor, né? Como é que funciona a penhora. A gente dá um objeto em penhor e depois a gente vai resgatar aquele objeto. Então, o Espírito Santo foi dado a gente como penhor, ele é o penhor da nossa herança. E Deus virá nos buscar, Deus virá resgatar aí, né, o Espírito Santo com a sua igreja. Olha que coisa linda.
Coisa maravilhosa. Então, ele é o penhor da nossa herança. A circuncisão de Cristo também pode ser vista como um prenúncio do derramamento do seu sangue na cruz. Esse pequeno derramamento de sangue ao 8º dia aponta para o sacrifício supremo de que ele faria para redimir a humanidade. Assim, a circuncisão não foi apenas uma entrada no pacto de Abraão, mas uma antecipação do novo pacto, que seria selado com o sangue de Cristo. E a gente conclui, né, que a circuncisão de Jesus é mais do que um rito tradicional. Ela é um evento profundamente teológico que confirma a fidelidade de Jesus ao pacto de Abraão. Ele está sendo, né, fiel ao pacto de Abraão, está confirmando o pacto de Abraão, né, e o cumprimento da lei. Destaca a união divina e humana em Cristo. Aponta para a obra salvífica de Cristo, que seria plenamente realizada em sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. E afirma que a salvação não é fruto de mero mérito humano, mas da graça de Deus revelada em Cristo. Olha só quantas coisas a gente obtém aí através da circuncisão de Cristo. Esse evento, à primeira vista, modesto, prenuncia a transformação da relação entre Deus e a humanidade, agora mediada por Cristo. Agora, a circuncisão não apenas cumpriu a antiga aliança, mas abriu caminho para a nova aliança, em que a graça de Deus é acessível a todos por meio da fé em Cristo. Assim, ela é um símbolo do plano redentor de Deus que culmina na cruz, na ressurreição, onde a humanidade encontra sua verdadeira reconciliação com o Criador. Glória a Deus. E aí, a gente terminando, então, o assunto sobre a circuncisão de Cristo, a gente vai para o crescimento normal de Jesus. É muito estranho para a gente imaginar Jesus como uma criança normal, mas ele foi. Pela sua elevada comunhão com o Pai, por meio do Espírito Santo, foi possível ao menino Jesus passar da pureza sem mácula da sua infância para uma idade varonil, incorrupta e sem pecado. Nele, a inocência inconsciente foi transformada em obediência consciente, e a santidade da sua natureza nunca teve a experiência ou a contaminação do pecado. Ele em tudo foi igual a nós, mas sem pecado. A unicidade de Jesus, com referência ao seu crescimento e o desenvolvimento, está nisso, que foi a evolução de uma natureza humana normal e pura, separada de toda espécie de pecado. Na infância comum, né, na infância ordinária, a força desintegradora da depravação herdada ou a inclinação para o pecado, e, por consequência, o crescimento não pode ser inteiramente normal. Mas Jesus não tinha qualquer dessas consequências viciadas do pecado inato. Sob a direção do Espírito Santo e na comunhão espiritual com o Pai, o seu crescimento foi preeminentemente perfeito. Nem fugiu a nenhuma condição da humanidade. A infância, a meninice, a juventude ou a idade madura, mas santificou cada uma dessas fases na vida, para que em todas as coisas tivesse a primazia. Então, a comunhão com o Pai pelo Espírito Santo. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Isso. Aqui, esse texto está afirmando que a vida de Jesus foi marcada por uma comunhão elevada com o Pai, mediada pelo Espírito Santo. Essa comunhão contínua foi essencial
para que ele se desenvolvesse de maneira perfeita em pureza e obediência, mesmo em sua humanidade. O que a gente vai lembrar aqui? Jesus, que foi concebido sem o pecado, nasceu sem a tendência para o pecado, que todos nós temos. Nós, quando a gente vê a criança é inocente. Mas mesmo na sua inocência, a criança tem a tendência para fazer a coisa errada. Né? É na inconsciência, é sem maldade, mas ela tem aquela tendência. E logo, nos primeiros anos, ela percebe que mentir pode ser uma boa opção para ela não ter que enfrentar alguma situação desagradável naquele momento. Então, ninguém ensinou a criança a fazer esse tipo de coisa, mas por causa da depravação herdada, por causa da herança do pecado original, né, essa tendência, as crianças fazem isso, nós fazemos isso desde criança, mas Jesus não, porque ele não tinha essa tendência, ele não teve a herança do pecado que nós tivemos, pela concepção milagrosa do Espírito Santo, né, e pelo Espírito Santo, com ele, habitando nele. Lembrando que uma das coisas que o homem perdeu quando pecou foi a presença do Espírito Santo, né? O Espírito Santo estava com o homem, como hoje está com o crente. Né? Não é como no período do Antigo Testamento, que ele vinha e se retirava. Né? O Espírito Santo estava ali sempre com o homem, ajudando ele a tomar boas decisões, ele não tinha essa inclinação para o pecado, né? Jesus também não tinha. E esse texto vai apresentar aí essa reflexão teológica sobre o crescimento e desenvolvimento humano de Jesus, destacando a singularidade dele como Deus-homem sem pecado. Então, vamos dar uma olhadinha no que isso significa. Jesus passou de uma infância pura para uma maturidade incorruptível. Ele se desenvolveu sem pecado. Diferente de outros seres humanos que herdam a natureza pecaminosa de Adão, como eu acabei de falar, né? Jesus nasceu sem pecado, preservado pela concepção pelo Espírito Santo. E aí, lá em Lucas 1,35, o anjo respondeu a Maria, né? O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Isso significa que Jesus não tinha inclinação para o pecado e nem sofreu os efeitos desintegradores do pecado em seu crescimento físico, mental ou espiritual. Ele estava totalmente íntegro, totalmente voltado para Deus, agradar a Deus. Quando fala ele santificou, ele separou, ele se separou, né? Ele teve essa condição de se separar, ele teve o domínio, né, para conseguir fazer isso, coisa que nós não temos muitas vezes, né? Mesmo hoje, mesmo com o Espírito Santo, nós precisamos exercitar o domínio, né, o domínio próprio. E o texto também destaca que, enquanto as outras crianças passam de uma inocência inconsciente, quer dizer, não cientes de sua moralidade no início da vida, para uma vida moralmente ativa, que pode ser contaminada pelo pecado, Jesus fez essa transição de maneira única. Sua inocência se transformou em obediência consciente e ativa, mantendo uma santidade perfeita. Isso reflete sua plena humanidade, mas também sua natureza divina imaculada. Lembrando, né, de Jesus aos 12 anos. O que é que uma criança de 12 anos faz
numa cidade, num evento em que os pais estão distantes dela, né? Ela está longe das vistas dos pais. O que é que essa criança vai fazer? Ela vai conversar com as outras crianças, ela vê o que é que tem de gostoso ali com a outra turma, vai fazer alguma arte. Onde é que Jesus foi aos 12 anos? Ele foi conversar sobre as coisas de Deus, né? Era isso o que o movia, era isso que o atraía, né? Esse desejo de agradar a Deus e separar-se para Deus. A singularidade de Jesus está em que seu desenvolvimento foi normal e puro. Ele foi uma criança normal, né? Foi uma criança que brincou também como as outras crianças, brincou com outras crianças, foi obediente à sua mãe. Ele não foi desobediente à sua mãe, porque a desobediência revela o pecado, então ele não foi desobediente à sua mãe. Então, ele foi uma criança normal, só que sem o pecado. Ele foi normal e puro, sem as distorções causadas pelo pecado. Ele experimentou todas as fases da vida humana, infância, adolescência, juventude e idade adulta, mas santificou cada uma delas, separou-se para Deus em cada uma delas, vivendo como exemplo perfeito para a humanidade. Sua experiência de crescimento não foi apenas humana, mas também uma expressão divina da santidade em cada etapa. Ele teve primazia em todas as coisas, né? Jesus viveu plenamente as condições da humanidade, mas em tudo foi perfeito. Por isso ele se tornou o modelo supremo de vida humana e o exemplo de como todas as fases da vida podem ser santificadas para a glória de Deus. Assim, ele obteve primazia em todas as coisas. Ele foi o primeiro também que conseguiu essa proeza. E através dele, nós podemos conseguir. Isso mostra que nós podemos ser santos desde a infância. Por quê? Porque Jesus foi. E Jesus tinha o Espírito Santo. E nós podemos levar os nossos filhos a ter experiência com Deus, a amar a Deus, né? E viver guiado pelo Espírito Santo. Nós podemos fazer isso. Deus nos colocou nas vidas dos nossos filhos. Nós somos responsáveis. Então, é possível uma criança ser santa. Né? É possível que a gente seja santo desde a primeira infância. Por quê? Não por nós mesmos, mas pelo próprio Espírito de Deus, né, que nos capacita a isso. Fale, Jean. Microfone desligado, eu acho. Isso. Eu só queria colocar um ponto que vai fugir um pouco do assunto, mas é só para a gente, para nossa Pensar. para nossa meditação, Hum. a questão de Jesus esquecido no templo. Eita. Os pais esqueceram o tempo, né? Então, isso faz a gente meditar numa coisa. É. Maria e José, pessoas assim, íntegras. Íntegras, né? Cuidadosas. Cuidadosas. Como é que esqueceriam um filho único? Então, isso mostra... é tremendo. Isso mostra que Maria e José tiveram outros filhos, então aquele monte de que era comum ter, os judeus eram bem férteis, então Sim. Eles tinham outros filhos, então isso que levou, porque Jesus era o primogênito, era o mais velho. Primogênito. Né? E os outros eram mais novos, então Uhum. a julgar pela idade de Jesus, 12 anos, Maria poderia ter filhos de colo. Então, Sim. O motivo desse esquecimento, né? Não porque Maria e José eram... Fossem descuidados, né? Descuidados, né? É só esse ponto que eu queria colocar. Maravilhoso, porque isso levanta outras questões também. Porque não que Maria e José fossem descuidados, mas eles confiavam no filho.
né? Eles confiavam que Jesus não estaria fazendo algo que fosse, sei lá, ter alguma repreensão, né? Então, e eles não ficavam em cima dele como pais superprotetores, né? O que também poderia prejudicar um crescimento saudável, né? Maria, ela foi a mãe do Salvador dela, né? Ela tinha consciência disso, ela tinha consciência que ele era o Filho de Deus. E ela não ficava em cima dele como se ele, meu tesouro, né? Não. Ele teve um crescimento normal por parte dos pais. E outra, isso que você falou também, o fato de ele ser chamado primogênito indica que primogênito é primeiro gerado. Então, indica que ela teve outros filhos. Não dá para a gente, como os católicos dizem, né, que ela não teve outros filhos. Ele foi o primogênito dela. Né? Por que a Bíblia diria que ele era o primogênito se ela não teve nenhum? Então, ele seria o único gerado, né? E não o primeiro gerado. Como no caso de quando ele é o Filho de Deus, ele é chamado monogenê. Sendo monogenê, ele é o único gerado de Deus, né? Mas no caso da Maria, ele é chamado de primogênito. Cristina, pode falar? Dentro da pergunta do irmão Jean, eu estou aqui com a Bíblia aberta, em Lucas 2, 41 a 48, né? Na ordem cronológica dos fatos que a senhora está nos ensinando. E dentro do que ele falou, a Bíblia diz assim: terminada a festa, voltando seus pais para casa. Uhum. Eu acho, dentro do que a senhora explicou também, que era confiança. Eles tinham essa confiança plena em Deus, de que o menino realmente era o filho de Deus. Então, eles viviam uma vida meio que confortável, né? Normal, né? Uma vida normal. Com relação a ele, eles sabiam que ele não era um menino comum, que ele não iria andar em maus caminhos, que ele não iria fazer nada de errado, porque assim, são 3 dias. Sim. Mesmo que ela tenha outros filhos, que ela falou, mas peraí, gente, tá faltando um aqui na lista dos nossos 6, 7, 8, né? Porque aqui diz assim, pensando que ele estava entre os companheiros de viagens, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Os pais estavam há 3 dias na cidade procurando. Não é que depois de 3 dias eles perceberam a falta do menino. Não, eles partindo, né? Acho que questão de um dia. Eles levaram logística para chegar? Não, eles procuraram na cidade, pelo que você acabou de ler aí, na cidade eles procuraram 3 dias. Depois de 3 dias o encontraram. Isso, mas eles já estavam na cidade procurando, né? Então, o que havia acontecido com Jesus? Ele havia ficado na cidade, os pais tinham partido, e os pais tinham achado, não o viram por ali? Tudo bem, normal, né? Ele poderia estar, imaginando assim, você imagina uma caravana, né? Vai, muita gente, essas romarias que a gente vê, né? É muita gente. E as pessoas vão em grupos, os grupos permanecem próximos. Então, não está ali com os pais, mas está ali com os amigos, com a própria família, os conhecidos que estão ali. Os pais estavam tranquilos, né? Aí, quando perceberam que ele não estava, volta para a cidade. E aí, chegando na cidade, ainda demoram 3 dias para encontrar. Por quê? Ele não estava pelas ruas, né? Ele estava no templo. E o templo, depois de 3 dias, eles resolveram procurar no templo, né? É tremendo, é maravilhoso a gente pensar isso. Porque realmente a gente não costuma pensar sobre a infância de Jesus. A gente só vê lá ele aos 12 anos, né? E esse acontecimento, e depois ele só volta com 30 anos. Ele viveu uma vida normal, uma vida de criança, uma vida de adolescente, um jovem, né? Qual é o interesse dos jovens? Chega a certa idade, os jovens judeus, com certa idade, eles já estão procurando casar para ter filhos. É assim a vida judaica, né? Então,
Jesus não, o interesse dele não era casar e ter filhos, ele tinha outro objetivo. Com 30 anos, o homem judeu já estava com a família estabelecida. O 30 anos, que é quando ele assumiu o ministério, é a maturidade, é a fase da maturidade do judeu, né? É o homem perfeito, ele está na sua idade perfeita. E Jesus, na sua idade perfeita, ele foi começar o seu ministério. Mais alguma coisa? Então, em todas as coisas ele foi perfeito, por isso, então, ele se tornou o modelo de vida humana, né? Opa, eu pulei alguma coisa aqui, um minutinho que o meu texto mudou. Então, a gente estava no... Tá. Foi santo, santidade perfeita, crescimento perfeito sem desvios, né? Foi um desenvolvimento normal, puro, sem as distorções causadas pela tendência pecaminosa, mas foi normal, foi normal. E a primazia em todas as coisas, né? Então, ele viveu plenamente as condições humanas, né? Mas em tudo ele foi perfeito, ele não pecou, ele se tornou um modelo de vida em todas as nossas fases, todas as fases da nossa vida, ele foi modelo, ele deve ser seguido. Conforme Colossenses diz, ele, para que em tudo ele tenha a primazia. Eu coloco a mão aqui, esse negócio mexe. Aqui. Colossenses diz assim, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia, em tudo, né? Então, em tudo ele teve a primazia, ele foi o primeiro que fez todas as coisas que nós precisamos fazer. Todas as coisas, em todas as fases, ele foi o modelo. Então, sendo o primogênito da nova criação, aquele que não apenas viveu como homem sem pecado, mas também redimiu a humanidade. E aí, essa reflexão que a gente fez aqui está fundamentada em várias passagens bíblicas que destacam a impecabilidade de Cristo. Hebreus 4,15 diz, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele viveu todas elas. Mas sim, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Que coisa maravilhosa. A gente vai lendo, vai vendo o como ele foi, né, o nosso modelo. Sua origem divina e a concepção pelo Espírito Santo, que está em Mateus 1, 18 e 20. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. O texto também ecoa a ideia cristã de que Jesus não apenas cumpriu a lei de Deus de maneira perfeita, mas também a santificou. E agora a gente vai vendo, então, que a vida de Jesus
foi normal, né? Nós, em tudo, em todas as fases, ele passou, ele santificou todas as fases, ele viveu todas elas, consagrando-se nelas, sendo nosso modelo perfeito em todas elas. E agora, a gente vê o batismo de Jesus, né? O batismo de Jesus foi a sua introdução oficial ao ofício como Messias, ou Cristo. Não foi ungido com o azeite, mas com o Espírito Santo que o azeite simbolizava. Na circuncisão, Jesus se havia submetido inconscientemente à imputação do pecado. Agora torna-se conscientemente o representante de uma raça pecadora. Imagine o leitor uma grande fila de candidatos esperando o batismo pela mão de João, e Jesus entre eles. Vocês estão imaginando isso? Conforme o autor falou aqui, eu fui imaginando. Imagine o leitor, aquela fila de gente lá para ser batizada por João Batista, e Jesus estava lá na fila. Ele não cortou a fila. E contemple o cumprimento da profecia antiga. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, 12. O batismo, portanto, marca o princípio oficial do ministério redentor de Cristo. Até aquele momento ali, ele havia sumido, né? Nasceu, apareceu aos 12 anos e agora volta lá para ser batizado por João Batista, para depois ele entrar no ministério. O batismo de Jesus é descrito como a sua introdução oficial como Messias. O termo Cristo significa ungido, mas Jesus não foi ungido com azeite, como era costume para reis e sacerdotes do Antigo Testamento. Samuel, 1 Samuel 16, 13 diz assim: Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e Samuel voltou para Ramá. Em Êxodo 29, 7 diz assim: ungiu com óleo da unção, derramando-o sobre a cabeça de Arão. Em vez disso, ele foi ungido com o Espírito Santo, ele Jesus. Então, a gente vê que os reis e sacerdotes eram ungidos com o óleo da unção. Mas Jesus não foi ungido com o óleo da unção, ele foi ungido com o Espírito Santo, como simbolizado no ato do batismo, quando o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Isso demonstra que sua missão era espiritual, não política, não era um rei, e não ritualística, não era um sacerdote. Que coisa. Eu vou me maravilhando, né? E aqui a frase, na circuncisão, Jesus se havia submetido inconscientemente à imputação do pecado, refere-se ao fato de que Jesus, como judeu, foi circuncidado ao 8º dia, ele era uma criança, né? Um rito que simbolizava a aliança com o Deus e a purificação dos pecados. No entanto, como bebê, essa submissão foi inconsciente. Agora, no batismo, ele conscientemente se identifica com os pecadores, tornando-se o seu representante. Então, como o autor fala, imagine Jesus na fila de pecadores ao batismo, aguardando ser batizado por João Batista, que pregava o batismo de arrependimento. Do que ele iria se arrepender? João Batista pregava batismo de arrependimento, mas ele era sem pecado.
Embora Jesus não tivesse pecado para confessar ou remir, ele se colocou ao lado dos pecadores para cumprir toda a justiça. Conforme ele diz para João Batista, façamos assim, para que se cumpra toda a justiça. E esse ato se conecta diretamente à profecia de Isaías 53:12, que diz assim: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte. Foi contado entre os transgressores. Olha ele sendo contado entre os transgressores ali, né, na fila do batismo. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Jesus, o Santo, identificou-se com os pecadores, assumindo o seu lugar. Levou sobre si o pecado de muitos, aponta para a sua missão de carregar os pecados da humanidade. Por que Isaías diz que ele levou sobre si o pecado de muitos e não de todos? Pergunta aqui para o grupo. Quem se atreve? Fale, Mari. Eles que criam Eu- nele, aqueles que aceitavam ele como Deus e o único Salvador. Tá. Mari, fale. Então, eu entendo que muitos serão chamados, poucos escolhidos, e ele levou os pecados daqueles que o aceitaram. Agora, veja, ele morreu na cruz também por aqueles que não o aceitaram. Ele deu a vida dele por todo mundo. Mas Nem na- todos. nem todos o aceitaram. Então, ele só levou sobre si os pecados daqueles que o aceitaram. Por exemplo, eu peco, eu peço perdão ao Senhor, eu sei que ele me perdoa. Eu Então, vou me corrigir, não vou pecar mais. Agora, veja, como é que uma pessoa que está no mundo, tanto é que o diabo ele fica ao nosso derredor, né? O diabo não vai perder tempo com gente que já está no mundo. hum. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, entendi. A Bíblia fala que Deus amou o mundo, né? Deus amou o mundo e deu o seu filho para que todo aquele que nele crê. Então, Deus amou toda a humanidade e todo aquele que nele crê vai ser salvo, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, não é todo que vai ser salvo. Então, Jesus levou sobre si o pecado de muitos. Na verdade, por que muitos? Porque nem todos vão aceitar, né? Está disponível para todos, mas nem todos vão aceitar. Por isso que diz aqui, aqueles que quiseram, né? Aqueles que quiserem colocar sobre Jesus o seu pecado, ele recebe, né? Ele levou sobre si os nossos pecados, de todo aquele que quiser. A mão dele continua estendida. O filho, coloca sobre mim seu pecado, né? Coloca sobre mim, eu vou levar. Então, como ele diz também, né? Toma sobre mim o teu jugo, me dá o teu jugo e toma sobre mim o meu jugo, o meu fardo é leve. Vocês que estão sobrecarregados, né? Então, colocar sobre ele. Então, é todo aquele que quiser está disponível, mas nem todos vão querer. Por isso que Isaías diz, ele levou os pecados de muitos, porque nem todos vão aceitar, né? Nem todos vão reconhecer. Jean? Então, dentro Linha? ótica, dentro dessa ótica que a gente está falando, é bem isso daí mesmo, porque se ele levasse o pecado de todos,
então todos estariam salvos, Independente, né? independente de aceitá-lo ou não, né? Então, é por isso nessa questão a gente coloca esse ponto aí, porque é de muitos, não de todos. Deus não vai Então, salvar ninguém que não queira, né? Então, isso aí para a gente entender que a salvação é para aqueles que creem. Amém? Amém, aleluia. Está disponível para todos, mas nem todos vão receber. Fale, Cris. Seu microfone está desligado? Estou arrasando de falar aqui. Não é sobre a pergunta que a senhora fez, porque eu tive o mesmo entendimento da Maristela, né, menina? Da Maristela, da Lúcia. Qual que é a minha pergunta? Eu vou voltar lá atrás. Nossa, irmã Cristina, menina, meu TDAH ele é assim. Sobre a concepção, a circuncisão e o crescimento normal de Jesus. Pelo que eu entendi, o que a senhora explicou, eu entendi que Jesus, ele não teve sobre ele o fardo do pecado original que nós temos. Sim. Todo ser humano teve esse pecado original, Sim. vindo da sexualidade. Sim. Da concepção, ele não teve. Isso. Certo? E uma criança, certo? Uma criança, filhos de... dois exemplos. Filho de crente. Uma criança, filho de crente, não tem entendimento. Ela não tem entendimento. Mesmo que eu levei ela para a igreja, ela está na igreja, eu estou com ela na igreja, ela não tem entendimento ainda. É um ambiente bom, mas ela não tem o entendimento. Certo? E essa criança de 1 ano, ela falece. Ela está salva. Sim. Ou caso, a Cristina também, meu filho, só que a Cristina, ela vai pro bar. Aí ele vai minha criança pro bar, leva pro parque, nunca fui num culto. Nem vejo, nem na televisão. Coloco uma água, nada disso. Não faço nada. E da mesma forma que morreu a filhinha lá do crente, morreu a filhinha lá da Cristina, que não é evangélica. Também de 1 ano. Vai pro céu também. Entendimento. Vai pro céu também. Ela vai pro céu também. Sim. Por quê? Porque ela não tem entendimento. Porque ambas, por conta da idade, elas não têm entendimento. Isso. É esse negócio da inocência, a idade da inocência, né? Isso é uma coisa diferente de um ser humano para o outro, né? Uma criança de 7 anos, uma criança de 5 anos, podem ter entendimentos diferentes. Então, é a idade da inocência. O que a Bíblia diz é que, na verdade, nós estivemos nesse estudo, nós tivemos essa discussão há um tempo atrás. Só é condenado aquele que recusou a salvação. Né? Então, uma criança não tem como ela recusar algo que ela nem sabe. A mesma coisa, um deficiente mental, isso. Um autista, que não estão no mesmo nível, não tem entendimento, né? A pessoa não tem um entendimento. Completo. E aí, dentro dessa dúvida também, essa santidade total que Jesus teve, ela não se dá, por exemplo, igual como Sansão, ele foi narizeu, não sei o quê. Nazireu. Ele não podia fazer aquilo, não podia fazer aquilo outro, o anjo foi lá, falou com Manoá, enfim. E Jesus não teve só isso. Então, além dele não ter aquele pecado que toda a humanidade tem, qualquer ser humano, desde quando Deus criou os céus e a terra, tirando Adão também, né? Também não teve esse pecado. Então, Jesus, ele claro que ele está acima de um nazireu. E ele, por conta de não ter tido o pecado sexual, mas ele não ficou dentro de uma mulher? Então, por isso que a gente falou sobre a concepção de Jesus, né? Porque foi uma concepção milagrosa, né? Ele foi livre dessa tendência do pecado. Por isso que gerou tanto discussão também na aula passada, porque a mulher, ela é pecadora, né?
Ela é Sim. pecadora. Aí gerou até uma discussão sobre a mulher ter sido usada apenas como um recipiente, né, para que um ser já formado crescesse dentro dela, como inseminação artificial, né? Mas também vimos que ele precisava ser da descendência de Davi. Como que ele seria da descendência de Davi se ele não fosse filho da mulher mesmo, né? Se ele não tivesse o sangue de Davi, né, correndo dentro dele. Então, é milagroso, né? Porque e aí a gente pensou sobre como se daria a transmissão do pecado, né? A transmissão do pecado se daria na união entre os dois seres, homem e mulher. E como não houve a união dos dois seres, homem e mulher, mas houve a união da mulher e Deus, então esse ser que nasceria, o porquê, o como, a gente não sabe, a gente trouxe para discussão, né? Mas nós não batemos o martelo. Por quê? Eu sempre falo, aquilo que a Bíblia não diz com certeza, com clareza, a gente não bate o martelo. Né? Então, aí a gente fica com o que a palavra de Deus diz, que ele é santo, ele não teve essa tendência para o pecado. Quando diz que ele é santo, ele não teve tendência para o pecado. Né? Como todo ser humano tem. Então, nisso... Então, é por esse motivo, então, que ele Por esse motivo que ele não tem a tendência para o pecado. Ele estava totalmente na inocência, até mais do que uma criança comum. Então, isso ele não... Toda criança comum nasce com a tendência para o pecado. Foi o que eu falei agora há pouco. A criança, logo, logo, ela aprende a mentir para se livrar de uma situação, né? Uhum. Mas Jesus não fez isso. O estado de Jesus seria como o estado de Adão antes da queda. Sim, Né? sim, de Adão e Eva. Isso, de Adão e Eva, antes da queda. Todas as pessoas que nasceram, depois que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, todas as pessoas que nasceram Já no pecado. Já no pecado. Com o peso do pecado, sim. Isso, mas Jesus, por causa do Espírito Santo, que fecundou o óvulo de Maria, e aí ele é sem pecado, sem a transmissão dessa herança genética, como se fosse uma herança genética espiritual. Não é uma herança genética, mas uma herança espiritual, né? E ficou bom? Ficou claro? Sim. Tá. Eu entendi a pergunta da Cris, e dentro da linha do raciocínio dela, ela falou, mas ele estava dentro de uma mulher. Mas até então, Deus já tinha escolhido Maria, que até aquele momento ela ainda era pura. Ela era imaculada ainda, não é isso? Peraí. O que você quer dizer com isso? Não. Ela não era pura, ela era virgem. Ela era pecadora, porque ela mesma fala, né, que ela é a mãe do Salvador. E a Isabel, bom, aí já é o caso da Isabel, de onde vem a minha honra de vir a minha mãe do meu Salvador. Mas ela também fala sobre ele no canto Magnífica, que está lá em Lucas, né? Ela fala que é o salvador dela, ele é salvador dela também. Ela também precisava de salvação. Como a Igreja Católica ensina que ela é imaculada, né? Não, ela não é. Porque para que Maria tivesse uma concepção imaculada também, haveria uma necessidade infinita de que todas as mulheres, desde Eva, que fosse ser a antecessora ancestral de Maria, teria que ser também sem pecado. E não é isso que a Bíblia diz. Então, Maria não era sem pecado, Maria não era imaculada. Ela necessitava de um Salvador, como todos nós. É isso, virgem. Até naquele momento ela ainda não tinha o pecado. Virgem. Mas a virgindade, ou não virgindade, não é pecado. É uma condição da moça solteira. Né? Ah, entendi. Obrigada. Jean levantou a mão? Eu não sei quem levantou a mão primeiro. Pode falar aí.
Eu só queria completar, porque como fui eu que levantei essa questão na aula passada, e graças a Deus, Deus deu entendimento, o que, para a gente, só para frisar isso, o pecado entrou por Adão, não por Eva. Então, Eva foi enganada e Adão é quem pecou, porque a ordem de não comer o fruto foi dado por Deus a Adão. Então, o pecado não é a relação sexual. O pecado é a desobediência a Deus. Então, dentro disso, quando um homem, sendo na relação sexual ou numa inseminação artificial, um homem e uma mulher, eles geram um ser humano com o pecado. Agora, no caso de Maria, não, porque ela não teve a Não houve a inseminação semente do homem, né? do Não houve a homem, semente do homem. porque é através do homem, como Paulo fala, que o pecado entrou por um homem e através de um homem a remissão. Então, a gente vê que o pecado entrou pelo homem. O relacionamento entre um homem e uma mulher é que traz uma geração... Essa união, né? Essa união, traz essa geração de pecado. Não tem como nascer, não tem como fecundar um óvulo se não houver um sêmen, né? E esse sêmen traz a herança genética do pecado, né? Do pecado. E se nascer, tanto se nascer um homem ou uma mulher, os dois nascerão com essa herança pecaminosa. Né? No caso da concepção de Jesus, houve a mulher, mas não houve o homem, sim o Espírito Santo que concebeu a mulher. Então, por isso que Jesus não teve essa natureza pecaminosa. E por isso que ele, como criança, né, não era como as outras crianças que tinham essa tendência também. Então, eu espero ter esclarecido. Ficou maravilhoso, para mim ficou perfeito. Maristela. Então, o que eu queria falar é o seguinte, Ângela, sabe aquela passagem que Jesus estava falando, tal, ensinando, aí falaram assim para ele, lá fora está sua mãe, seus irmãos, né? Aí ele olhou para as pessoas e disse assim, quem são minha mãe e meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, Maria, ela fazia a vontade de Deus. Certo? Perfeito. Agora, assim como todas as outras pessoas, né? Sim. Assim, então, Maria não tem um lugar assim especial, como dizem os católicos, ela é a serva do Senhor, e assim como servo do Senhor, ela tem honraria, né? Por ser uma pessoa dedicada, dedicou a vida dela com risco de morte, então tem as honrarias para ela. Mas ela, como qualquer um de nós, é uma pessoa necessitada da salvação de Deus. Certo. Aí, o presbítero Jean, ele estava falando, né, da relação sexual e pecado. Ele falou da união do óvulo com o sêmen. A união do homem com a mulher, a relação sexual não é pecado, desde que eles estejam casados. Fora do casamento, eu vejo como uma fornicação. Aí é pecado, sim. Prostituição. A Bíblia fala prostituição, a Bíblia fala prostituição. Não é fornicação? Pode ser também, mas aí já é outra, né? Mas é prostituição, porque a pessoa teve... assim como prostituição cultural, né? A pessoa saiu daquele propósito. Então, aí, deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta. Que eu sempre fico assim, pensando, poxa, a Maria ficou grávida. Aí no texto fala que o João, em secreto, queria abandoná-la. O José, desculpa, o José. Mas isso não iria defamá-la mais ainda? Então, a Maria estava prometida, que quando a gente fala ela não era casada ainda, ela era noiva do José, né? Ela era prometida, no nosso linguagem de hoje, ela era noiva. Ela estava prometida em casamento para José, só que aí, nesse período, né, ela apareceu grávida. Ela não poderia aparecer grávida de jeito nenhum, porque isso significa que ela teve relação sexual com outra pessoa que não aquele, e nem que fosse com ele, viu?
ela teve relação com uma pessoa antes da união ter se concretizado, antes do casamento ter se concretizado, né? Então, mas como ele era o homem com quem ela estava comprometida, e ela se achou grávida, e não era dele, então ele quis rejeitá-la. Né? Então, aí o texto fala para não defamá-la. Então, ninguém sabia que ela estava grávida, Maristela. Ela contou a ele. Ninguém sabia que ela estava grávida. Então, ela contou a ele, e imediatamente ele traria ela para dentro da sua casa. Quer dizer, na verdade, ele estava querendo rejeitar, ele não estava querendo trazer ela para dentro da casa dele. Mas ele não queria que ela fosse morta. Por quê? Ela, como aparecer grávida de um homem que não era a pessoa que estava prometida, isso era digno de morte, de apedrejamento. E ele não queria que ela fosse apedrejada. Mas ele estava pensando em romper assim secretamente, não falar com ninguém, não trazer a público, né? Simplesmente rejeitar ela sem trazer a público para que ela não viesse ser apedrejada. Mas ele, enquanto estava nesse pensamento, o anjo aí ele trouxe ela para dentro da sua casa. Né? E aí, como ninguém sabia que ela estava grávida ou não, ninguém sabia nada disso. Era segredo ainda. O anjo falou, o Espírito Santo veio a ela concebeu. Assim que ela percebeu que ela estava grávida, ela falou com ele e ele tentou rejeitá-la. Só que aí, então, no primeiro mês de gravidez, não desceu a menstruação dela, ela já foi falar com ele, e já aconteceu tudo isso. E aí, ele, então, apressou o casamento, vamos dizer assim? Entendi. Agora ficou mais claro para mim. Entendi. E Paulo levantou a mão. Pastor Paulo. Pai do Senhor, a Amém. todos. Glória a Deus. Nesse primeiro ponto aí que a irmã Maristela falou, o milagre é bem maior, porque os judeus levavam muito a sério o noivado, né? A pena para uma traição dentro do noivado era muito maior do que até depois de casado e a de solteiro, né? Então, foi um milagre de Deus mesmo, a aceitação de José. Foi algo divino mesmo. Deus quebrantou o coração de José para aceitar Maria. Foi maravilhoso isso. Mas eu quero voltar que eu levantei a mão antes desse assunto. A pergunta para o presbítero Jean. Você já sabe o que é até, né? Se Eva tivesse comido o fruto e Adão não teria pecado? Eva não pecou, então, quando ela comeu o fruto? O pecado só entrou no mundo por Adão? É uma pergunta. Isso aí eu também já fiquei, mas depois eu entendi que ela foi enganada, mas para mim também ela pecou. Ela pecou do mesmo jeito, porque eu sei que ele até defende isso. Eu não alivio para Eva, não. O negócio é o seguinte, a questão do conhecimento, a gente estava discutindo sobre isso, né? Quando a gente infringe uma lei de trânsito, mesmo sem conhecer a lei, a gente infringe sem saber, a multa vem ou não vem? Vem sim. A multa vem. O primeiro mas, Ângela, ela também comeu, Ângela. Tudo bem, mas eu entendi, quando vocês explicaram, até eu fui lá no texto, realmente, Deus falou para ele, não para ela. E ele tinha obrigação, ele é homem, ele é líder, ele tinha mesmo que falar, mulher, você está louca? Não, você errou, não é isso? Você errou, você não podia ter feito isso. Não, ele foi lá e comeu. É isso, Essa é a dúvida. Se Eva comeu o fruto e Adão não comesse, o que iria acontecer? Aí... Deus ia passar um pano por Deus ia fazer outra mulher. E nós estaríamos lá até hoje.
Porque esse discurso dá margem para muita coisa. Só que como não aconteceu e a gente não tem como saber como seria, a gente pode conjecturar que a mulher seria morta e Deus faria outra mulher? Sei lá, hein? Eu penso dessa maneira, talvez a mulher poderia ser até expulsa do paraíso e Deus faria outra mulher para ele. Então, a mulher seria expulsa, aí nós teríamos um outro tipo de gente também, né? Não porque ela estava sozinha. Então, e aí como é que seria isso, né? Ela ia morrer, ela ia morrer, ela ia morrer. Ela sairia do paraíso, mas ela morreria. Aí ela morreria fora do paraíso. Aí tudo bem, porque senão, se ela não morresse, depois ela poderia se misturar com os descendentes de Adão e a outra pessoa, então, são conjecturas, mas o homem, né, como a gente discute, né, o homem, ele amava aquela mulher, quando Deus levou ela para ele, e ele viu aquela beleza, diferente dos animais que ele tinha ali, né? Ele olhou para ela, lisinha, corpo liso, né? Escultural, andando sobre as duas pernas, deve ter tido um cabelo lindo, maravilhoso. Ele olhou para ela e se apaixonou, falou, na verdade, paixão não era uma coisa que existia naquele tempo, né? Mas ele olhou para ela e ele amou. E ele falou, esta sim. Você imagina a expressão dele, esta sim. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos, essa é igual a mim. Ele também viu esperança para ele. Então, o homem amava a mulher. E acho que aí, já nesse momento, o homem ficou com medo de não ter a mulher que ele amava, de perder essa mulher, e ele quis estar junto com ela, são conjecturas que a gente faz. Ai, que lindo, irmã Ângela. Nunca tinha visto por esse lado, muito bonito, e é real, né? Sim. Legal. E a questão não é nem se seria ou não seria, se comeria ou não comeria, a questão é que a sentença que Deus deu para a mulher não foi maldição para toda a terra, mas sim para o homem. Através a sentença que Deus deu para o Adão é que seria maldito toda a descendência, não para a mulher, né? Nessa questão. Então, aí já é na questão depois que comeu, né? A sentença para cada um. A sentença para cada um, né? Uhum. Então, acho que a sentença ela vem de acordo com o conhecimento, com o conhecimento. A culpa, isso, a sentença de Deus é justa, né? Uhum. Cristina está falando ou não estamos te ouvindo? Cristina, abre o seu microfone. Ela está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Então. Cristina, você está me ouvindo? Acho que ela está falando com outra pessoa. Tá. Então tá. Bom, gente, deixa eu ver o que nós temos aqui ainda, porque está aqui. E a discussão, boa, hein? Eu gosto demais dessas discussões. O Firmino falou que não se aplica, viu? Aquilo que eu falei lá da lei de trânsito. Aqui, deixa eu minimizar. Claro que se aplica. Se Bom, aplica sim. Não. Por que não, Fir? Fala aí para nós. Está falando de paraíso, nós está falando do mundo formado. Tá. Estou falando de lei. Estou falando de lei. Tudo bem, mas você não vai poder pôr o mundo inteiro, sabe? Bom, vamos por assim. O que é pecado para Deus? O que é pecado para o homem, então? Uma lei de trânsito é um pecado para Deus? Ou comer a maçã é um pecado para Deus? Explica para mim. Se a gente pedir uma lei de trânsito, eu estou pecando contra Deus, ou tem que pedir... Pecado é a infração... por Deus. Se tem uma lei de trânsito,
e você desobedece a lei de trânsito, você, como cristão, além de estar desobedecendo a lei de trânsito, vai ser punido, você ainda também está pecando contra Ainda Deus. está pecando, né? Porque pecado é infração de uma lei conhecida. Né? E aí, no caso, não, pecado é infração de lei conhecida. Pecado, pecado é infração. Não, pecado é infração. Bom, aqui. Bom, a gente vai parar nesse, né, no princípio do ministério redentor de Jesus, né? O batismo marca o princípio do ministério redentor de Jesus, e a gente vai parar nesse momento e vai continuar a partir desse slide na semana que vem. Nós estamos no... Maravilha. Gente, glória a Deus, bênção, sempre trazendo reflexões para a gente discutir, né, pensar e fundamentar a nossa fé. Né? O importante é a gente fundamentar a nossa fé. Né? Que a gente possa estar bem instruído, né, e manejar bem a palavra da verdade. Amém? Glória a Deus. Pastor Paulo. Está me ouvindo? Estou ouvindo, vou orar. Bênção, hora encerra, por favor. Amém. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de aprender e discutir, levantar questões, Pai, para o crescimento da tua igreja, Pai. Muito obrigado pela união, pela comunhão dos santos aqui presentes. Louvado seja o teu nome, Pai. Abençoa a nossa professora, abençoa todos os irmãos que estão aqui como alunos, que possa aprender e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que a gente possa dar uma pausa neste curso, nessa aula desta noite, mas que a gente venha continuar na tua presença, continuar se alimentando da tua palavra, Pai. Que a gente possa ficar em paz, para a graça do nome de Jesus, para a glória do seu nome, Senhor, que nós pedimos e agradecemos. Amém, aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos queridos. Até a semana Boa que vem. noite, tchau, irmãos. Cadê o pessoal? Dá tchau, galera. Aproveita os vídeos aí. Tchau. Beijo, tchau. Cris, prazer ter você aqui com a gente, viu? Eu amei, gente, mas foi maravilhoso. Vocês arrasaram. Vocês arrasam. Semana eu mando para você a apostila, tá bom? Tá bom, fico no aguardo. Tchau, tchau. Tchau, paz. Deus abençoe. Coraçãozinho aqui para vocês, ó. Boa noite. Noite, paz. Benção, glória a Deus. Aqui.